Opa, você de novo, hein, meu amigo, minha amiga? Nós agora vamos falar de um tema também, atualidades, uma dicasinha importante, a questão árabe-judaica. Vamos falar aí então dos palestinos e dos judeus, os israelenses. Olha só, onde começa a confusão? A confusão começa muito antes do que a gente possa imaginar. Se você for analisar ao pé da letra, nós podemos, essa região já é uma região de desconforto, de confusão, pelo menos desde a época anterior à própria presença de Abraão. Então, é uma história que se passa onde? No Oriente Médio, e para atualidades, eu quero lembrar você o seguinte: qual é a confusão? Você tem aqui, ó, a disputa envolvendo os palestinos contra os israelenses, os judeus. Os judeus, principalmente de Israel. No caso dos palestinos, da chamada ANP, Autoridade Nacional Palestina. Veja, é interessante que você entenda que essa confusão não é recente. Você vai ter os palestinos, olha, vem comigo, você vai ter os palestinos viviam nessa região onde hoje seria Israel há muito tempo. Mas antes deles existiam outros povos, e muito antes desses povos você tinha tribos, clãs que moravam nessa região. Muito bem, Abraão, há mais ou menos uns 2000 e tantos anos antes de Cristo, migra para essa região, domina essa região. Depois, mais tarde, os hebreus, bem mais tarde os hebreus, migram para o Egito, depois voltam novamente para essa região na época de Moisés. São depois afastados, vamos dizer assim, dominados pelos babilônicos, aí já mais ou menos no século 7 a.C., na diáspora, voltam para a região, são perseguidos pelos cristãos, pelos romanos, né, na segunda diáspora deles, e só no século XIX que eles começam um movimento para retornar aquilo que seria hoje, né, considerado Israel. Bom, no século XX, os judeus, depois da Segunda Guerra Mundial, acabam indo para essa região, e aí, vem comigo, o que acontece? Em 1945 é criada a ONU, e aí a ONU vai determinar que a região seja dividida, né? A região seja dividida entre palestinos e judeus. Isso em 1945, a ONU é criada, em 1947 essa divisão é feita. E aí parte do território vai ficar entre palestinos, mais ou menos isso aqui, né? Entre palestinos e judeus. Essa partezinha azul aqui ficaria para os palestinos, a parte branca ficaria para os judeus, isso em 47. Muito bem. Entre 1948 e 49, surge o Estado de Israel, e Israel vai fazer o quê? Vai entrar em guerra contra os palestinos e Israel irá anexar as terras palestinas. As terras palestinas. A partir daí, nós estamos falando de que 1948 para 49, nós estamos em 2015, essa é a luta dos palestinos. Eles querem ter direito às suas terras. E claro, os palestinos acabaram perdendo o que tinha, e no desenho que você está lá em cima, vendo o que vai acontecer. Essa área que era palestina, deixa eu apagar, ó, passa a ser tudo o quê? Israel. E os palestinos, hoje, eles vivem, a maior parte deles aqui nessa área que eu estou colocando aqui, que foi anexada da Jordânia, uma região chamada Cisjordânia, que moram palestinos e moram judeus, e uma outra regiãozinha que foi anexada do Egito aqui, chamado Faixa de Gaza. O problema é que os palestinos, os que estão em Gaza, estão sob o comando de um grupo mais fundamentalista, chamado Hamas, que não tem muito diálogo. E os que estão mais na Cisjordânia,
estão sob o controle de um outro grupo mais moderado chamado Fatah. Muito bem. Os judeus não permitem que os palestinos saiam daqui da faixa de Gaza ou que migrem fora desse contexto, e aqui na região da Cisjordânia eles têm que dividir áreas com os judeus e palestinos. A confusão toda passa por aí. Por quê? Porque os palestinos querem ter direito às suas terras, os judeus não deixam. E por conta disso tudo, você tem aí conflitos todo ano se repetindo, conflito um atrás do outro. E esses conflitos, infelizmente, levam à situação crítica e tensa na região, como por exemplo aquela que aconteceu o ano passado, envolvendo a morte de jovens judeus, que acabou gerando vamos dizer assim, uma represália dos judeus matando um jovem palestino. Isso gerou um conflito onde os judeus e os palestinos ficaram se matando aqui, os palestinos atacando os judeus atacando os palestinos durante aquele período, inclusive, que foi da Copa do Mundo, né, ali no meio do ano. E, infelizmente, parece que isso aí sempre vai continuar essa eterna briga. Então, olhando rapidamente, para você ter uma noção do conflito, esses são os pontos mais importantes que levam à disputa. Os palestinos querem ter uma terra, tem um Estado, tem um primeiro-ministro, tem um presidente, mas não tem ali o seu território como um país. Estão dentro da ONU, mas não fazem parte, estão ali como sendo integrantes convidados, mas não fazem parte do contexto, porque Israel e outros países também não aceitam isso. Então é uma confusão muito grande. Por outro lado, Israel não abre mão de seus territórios e o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, também não é muito bom de diálogo. Então esse é o contexto que a gente chama atenção. Valeu!